Ah. O Tesouro de Thornfen, capítulo 1. A chegada era uma daquelas recepções frias, onde o ar cheira a promessas e a política mal disfarçada. A grande sala dos Greymane parecia ainda mais imponente, com os seus escudos e tapeçarias antigas. Delis, a negociadora-chefe de Ashwick, mal tinha entrado quando o seu lobo interior, Flint, sussurrou no fundo da sua mente: "Fica." E ela soube que estava em sarilhos, não do tipo diplomático. O tipo diplomático ela tinha previsto. Tinha passado 3 semanas a memorizar direitos de águas territoriais, servidões de pastagem e os precedentes da fronteira de Thornf, que remontavam a 4 gerações. Tinha preparado 7 dias de roupa profissional, 3 argumentos de contingência e uma compostura afiada como uma faca bem amolada. Tinha vindo para o território Greymane porque era a melhor que Ashwick tinha, e Ashwick não podia dar-se ao luxo de enviar menos. O tipo diplomático ela dominava. O problema era o homem que a esperava. O rei Boon Howrin dos Greymane era mais alto do que ela esperava, mais robusto do que o seu retrato sugeria. E esta era a parte que estava a causar um problema estrutural na sua compostura. Ele olhava para ela com uma expressão que começara como interesse profissional e agora, involuntariamente, fazia os seus olhos brilhar. Por uma fração de segundo, um fulgor dourado cintilou no castanho âmbar dos seus olhos. Ela não piscou. Era negociadora. Ela não perdia detalhes. "Fica", disse Flint outra vez. "Parada, segura." Dela repreendeu a parte animal da sua mente, aquela que já tinha catalogado as 2 saídas, a distância até a porta, o facto de o seu cheiro ser a fumo e pedra fria, e algo quente por baixo que ela estava absolutamente decidida a não pensar. "Senhorita Sinclair", disse ele, a voz agora controlada, o ouro desaparecido, olhos castanhos, firmes, sem revelar nada. Ele estendeu uma mão, cruzando a distância formal entre os degraus da plataforma e o chão da delegação. "A reputação de Ashwick precede-a. Vossa Majestade." Ela apertou a mão dele. Um erro. O contacto durou 2 segundos. Profissional. Pressão correta. Duração correta. Libertação correta. Exceto que nesses 2 segundos algo quente percorreu a sua palma, subiu pelo seu pulso e instalou-se atrás do seu externo com a certeza silenciosa de uma chave a girar na fechadura. E Flint disse pela 3ª vez, com um tom que indicava que a decisão já estava tomada. Dela soltou a mão dele. Sorriu. Disse algo apropriado sobre a hospitalidade dos Greymane. Ele respondeu com algo igualmente apropriado. A sua voz estava meia oitava mais baixa do que 10 segundos antes. Nenhum dos dois reconheceu a mudança. Wick, o seu chefe de gabinete, um homem magro com a expressão de quem já viu de tudo e apenas espera que aconteça outra vez, acompanhou a delegação de Ashwick até aos seus aposentos na ala de convidados. Fechou a porta. Colocou as costas contra ela. "Dá para saber?" pensou. "Ele cheira a não." Flint ficou em silêncio. Não derrotado, mas paciente. A diferença era crucial. Dela não viera para se encaixar. Viera para negociar uma disputa de fronteira. Garantir a reivindicação de Ashwick sobre as terras de pastagem de Thornfen e ir embora. Viera porque Ashwick precisava de Thornfen, e o conselho de Boon Howrin a tinha vindo a apertar gradualmente através de obstruções processuais durante 3 anos. Viera porque era boa a fazer homens poderosos dar-lhe o que o seu povo precisava. Não viera sentir um calor estranho ao toque de um desconhecido. A lareira no ala de convidados incendiou-se às 11 da noite. Não foi incêndio criminoso, nem sabotagem. Uma velha chaminé com o relatório de manutenção arquivado há mais de 1 ano e nunca resolvido. O fogo ficou contido nas paredes, mas a fumaça era substancial. À meia-noite, Wick já estava a realojar toda a delegação de Ashwick pelo salão principal enquanto a ala de convidados arejava. O problema era que os Greymane estavam a receber outras 2 delegações territoriais naquela semana. Todos os quartos de hóspedes, todas as salas sobressalentes, todas as suítes secundárias estavam ocupadas. 3 membros da sua própria delegação foram colocados em quartos de corredores de criados. Mais 2 estavam a partilhar um anexo de arrumação que Wick tinha mobilado com camas de campanha em menos de 1 hora. O problema era que o único quarto com uma cama decente disponível eram os aposentos do rei.
Absolutamente não, disse Della. Senhorita Sinclair, respondeu Wick com o tom de quem já considerou e rejeitou 14 alternativas. O rei ofereceu-se para dormir no sofá. Os aposentos têm uma sala de estar privada com uma porta que tranca. A senhora terá o quarto de dormir só para si. É a única opção que não envolve dormir num anexo de arrumação com 2 dos seus jovens assistentes. Eu dormirei no anexo de arrumação. O anexo tem 2 camas de campanha, ambas ocupadas. Poderia adicionar uma terceira, mas o quarto tem aproximadamente o tamanho da poltrona de leitura que encontrará nos aposentos do rei, e cheira a óleo de lamparina. Della ponderou. Considerou os quartos dos criados. Considerou o custo político de a principal negociadora de Ashwick ser vista a dormir numa cama de campanha num armário porque não tolerava a proximidade do rei. Considerou o que a facção do vereador Penn faria com essa narrativa. O vínculo, fosse ele qual fosse, fora visível para ela durante 9 segundos. Se fora visível para mais alguém, então mudar para um armário seria uma admissão. Uma admissão de que algo existia, uma admissão de que a comprometia. Não podia dar essa vantagem a Penn. Talvez uma noite, talvez 2, disse ela. Os reparos na ala de convidados estão estimados em 2 a 3 semanas. Os danos estruturais são mais extensos do que a avaliação inicial sugeriu. Della fechou os olhos. Ficou porque sair pareceria uma derrota. Era a única razão. Tinha quase certeza que era a única razão. Os aposentos de Boomhauerin eram amplos. A sala de estar tinha um sofá, uma secretária e a impessoalidade cuidadosa de um homem que mantinha sua vida real algures. O quarto de dormir tinha uma cama que poderia acomodar confortavelmente 4 humanos adultos, cortinas pesadas e uma poltrona de leitura junto à janela. Ele estava de pé junto ao sofá quando ela entrou. Tinha tirado o casaco formal. Estava de camisa. Era pior do que o casaco. Estarei aqui fora, disse ele. Profissional. Correto. O quarto de dormir é seu. A porta tranca por dentro. Obrigado. Peço desculpa pelo inconveniente. É um incêndio na chaminé. A senhora não o causou. A sua mandíbula apertou-se quase imperceptivelmente. Ela guardou isso. Entrou no quarto, trancou a porta, deitou-se na cama enorme que cheirava a fumo, pedra fria e animal quente, e absolutamente não pensou em nada disso. Adormeceu à meia-noite. Acordou às 2 da manhã com uma pata na cara. Não uma mão, uma pata. Uma pata enorme, peluda e pesada, ligada a uma perna enorme e peluda, ligada a um lobo enorme que jazia diagonalmente por toda a cama. O lobo era do tamanho de um jovem cavalo. Estava totalmente estendido, as 4 patas esticadas, a cabeça num canto do colchão, a cauda no canto oposto. A sua língua estava ligeiramente para fora. Os seus olhos estavam fechados. Estava profundamente, pacificamente, cataclismicamente adormecido. Em algum momento entre a meia-noite e agora, ele tinha se mexido no sono, atravessado a sala de estar e esparramado por toda a superfície disponível. Della olhou para a porta do quarto, que agora estava aberta. Tinha uma maçaneta de alavanca, não um botão. Um lobo podia abrir uma maçaneta de alavanca com o nariz, sem polegares ou pré-meditação. Ela guardou isso nas coisas que deviam ter-lhe ocorrido antes de adormecer. A pata na sua cara era a sua pata dianteira direita. Pesava aproximadamente o mesmo que a sua cabeça. Ela estava imobilizada entre a pata, a caixa torácica do lobo e a cabeceira da cama. Não estava em perigo. Estava em desconforto. Vossa Majestade, disse ela à parte inferior da mandíbula de um lobo. Nada. Uma suave expiração que lhe revolveu o cabelo. Tentou mover-se. O lobo ajustou-se no sono. O ajuste piorou as coisas. Esticou a pata traseira pelos restantes 20 centímetros de colchão que ela estava a ocupar. Ela foi gentilmente, mas firmemente, deslocada para a borda. Aguentou-se durante 20 minutos. Caiu da cama. O chão estava frio. Foi para a poltrona de leitura. Ele está quente, observou Flint. A senhora está no chão. Estes são factos relacionados. Vou matá-lo. Ele cheira a casa. Ele cheira a um lobo que entrou no meu quarto e roubou a minha cama. A sua cama? Isso é interessante. Cala-te. Manhã. Acordou na poltrona com o pescoço dorido e um cobertor que tinha recuperado do armário de linho às 3 da manhã. O lobo desaparecera. Boomhauerin estava à porta em forma humana, vestindo calças de pijama e uma expressão de puro e indisfarçado horror. Della.
Ela olhou para ele. Não o corrigiu por usar o seu primeiro nome. Estava demasiado cansada para corrigir alguém por qualquer coisa. Peço imensa desculpa. Isto é inédito. Ele parou, recomeçou. A sua voz tinha a qualidade de um homem a recompor. O meu lobo mexe-se no sono por vezes. Há muito tempo que mais ninguém está no quarto. Eu controlá-lo-ei esta noite. Atravessou uma porta trancada. Ele piscou. Olhou para a porta. Olhou para a maçaneta de alavanca. O seu rosto fez algo complicado. Não sabia que conseguia fazer isso a dormir. Ele não sabia que conseguia fazer isso. Flint disse que ele fez isso de qualquer maneira. Pense nisso. Ela não queria pensar nisso. Controlá-lo-ei esta noite, disse ela. Ele acenou com a cabeça. Ele não o controlou essa noite. Astastic. Capítulo 2. As campanhas dela chegou ao segundo dia de negociações, com olheiras e uma pequena pena no cabelo que tinha perdido durante a sua sessão de higiene de 3 minutos na casa de banho do rei, que cheirava a ele o que ela tinha notado e não apreciado. Boomhauerin chegou às negociações com uma postura tão rigidamente controlada que parecia ter sido engomado. Negociaram. Ela estava a ganhar. Os direitos de pastagem de Thornfen tinham uma fragilidade processual que ela identificara na linha 47 da carta original, e ela atravessou-a com a precisão de quem estivera acordada desde as 2 da manhã e canalizar a fúria para a excelência profissional. Ele observou-a a desmantelar a posição da sua equipa jurídica com uma expressão que ela não conseguia ler. O seu lobo estava muito quieto por trás dos seus olhos. Ela conseguia vê-lo. A forma como ele ficava demasiado imóvel para um homem numa postura casual, o ligeiro peso para a frente, o foco predatório que nada tinha a ver com direitos de águas territoriais. A sua voz baixou meia oitava quando ela terminou a sua refutação. O conselho de Ashwick é minucioso. O conselho de Ashwick dormiu numa poltrona, disse ela. Minucioso é o mínimo. Algo cintilou no seu rosto. Não exatamente um sorriso. Pior do que um sorriso. Num momento da sessão da tarde, ele passou-lhe um documento pela mesa. Os seus dedos roçaram-se. Ela sentiu-o nos pulsos. Ah, pelo amor de... Começou Flint. Ela pegou no documento. Leu-o. Encontrou 2 fragilidades adicionais na sua posição e apresentou-as antes do jantar. Naquela noite, ela construiu uma barreira de almofadas. 7 almofadas decorativas arranjadas numa parede no centro da cama. Recuou e observou seu trabalho. Era arquitetônico, era defensivo. Era, na sua opinião, uma resposta razoável à situação tática. Adormeceu do seu lado da barreira. Acordou às 3 da manhã. A barreira desaparecera. Não deslocada, não derrubada, desaparecida. 5 das 7 almofadas estavam no chão, numa fila ordenada, como se tivessem sido gentil, mas firmemente desalojadas. As 2 almofadas restantes não estavam em lugar nenhum visível. O lobo estava esparramado por toda a cama, incluindo o espaço que a barreira ocupara, com a satisfação serena a inspecionar território anexo. Encontrou penas nos dentes dele na manhã seguinte, não de violência de almofadas. Eimosins. Ele tinha, no sono, comido 2 as almofadas decorativas. Boom encarou as penas. Dela encarou Boom. Falarei com o ancião sobre isso, disse ele, com a voz de quem se ficou sem mais o que dizer. Tu comeste as minhas almofadas. Eu não comi as tuas almofadas. O meu lobo comeu as tuas almofadas. Tu és o teu lobo. Ele abriu a boca, fechou-a. Ela viu o exato momento em que ele percebeu que não tinha contra-argumento. Almofadas estavam entre nós e a companheira, observou Hale. Essa informação chegou à mente de Boom com a calma certeza de um relatório meteorológico. Almofadas eram o inimigo. Boom fechou os olhos. Ele disse que as almofadas eram o inimigo. A expressão de dela podia cortar vidro. Terceira noite. Tentou dormir no pé da cama. Uma área que tinha teorizado que ficaria fora do alcance diagonal. Estava errada. A expansão do lobo não era fixa. A expansão do lobo era adaptável. Ao detetá-la no pé da cama, o lobo simplesmente girou o seu eixo diagonal para incluir o pé. Ela estava prensada contra o estrado da cama às 4 da manhã. Quarta noite. Tentou dormir sobre ele. Tinha raciocínio que se não podia vencer a expansão, podia montá-la. Posicionou-se nas costas dele como um pequeno cobertor humano.
O seu lobo aceitou isso durante aproximadamente 40 minutos. O seu lobo então virou-se no sono. Ela foi lançada, não violentamente, até gentilmente. A trajetória foi rasa e a aterragem foi no tapete do quarto, que era espesso, mas ela esteve no ar por um tempo mensurável. E o facto de Flint ter dito que foi elegante durante a descida não melhorou as coisas. Wick tinha começado a deixar notas na secretária de Boone. A primeira nota dizia: Vossa Majestade, o pedido de linho dos aposentos reais aumentou 340% esta semana. Processei o pedido sem comentários. A segunda nota dizia: Vossa Majestade, o orçamento de substituição de almofadas para este trimestre foi excedido. Realocamos fundos do item de despesas com artigos decorativos. Confio que isto seja satisfatório. A terceira nota dizia: Vossa Majestade, a negociadora de Ashwick foi observada a sair dos aposentos reais às 3h da manhã durante 4 noites consecutivas, carregando um cobertor e uma pequena vela. Os guardas do corredor começaram a chamá-la de peregrina. Menciono isto apenas porque me pede para o informar de tudo o que possa afetar a relação diplomática. Boone leu a terceira nota 3 vezes. Depois dobrou-a cuidadosamente e guardou-a na gaveta da secretária e sentou-se na sua cadeira, com a cabeça nas mãos. Companheira está a sair Dan todas as noites, observou Hale. Isto está incorreto. Devemos cercar mais eficazmente. Tu és a razão pela qual ela está a sair. Estamos a proteger a toca. Tu estás a protegê-la fora da cama, e ela está a dormir numa poltrona, e todo o pessoal do palácio agora chama-lhe a peregrina. Ela é muito pequena. Ela cabe na poltrona. A poltrona não é a toca. Tudo onde a companheira está é toca. Boone pressionou os dedos nas órbitas dos olhos. Nas negociações, algo estava a mudar. Não apenas a questão de Thornton. O vereador Penn, um membro sênior do conselho que se opôs ao tratado desde o início, estava a construir uma facção. O argumento de Penn era coerente. Os recursos de Thornton eram dos Greymane por direito histórico. A interpretação da Carta de Ashwick era agressiva. E ceder os direitos de pastagem estabeleceria um precedente para todas as outras fronteiras renegociarem. Penn não estava errado sobre o precedente. Estava errado sobre o que o precedente significava, e dela estava a desmantelar a sua posição argumento após argumento com um foco que Boone achava. Ele procurou a palavra certa e não encontrou nenhuma que não fizesse o seu lobo pior. Fascinante. Ela era fascinante. Cheirava a lã, a pedra molhada pela chuva e algo afiado por baixo. Zimbro talvez, ou pinho verde. O cheiro de alguém que esteve mais tempo do lado de fora do que de dentro. Hale andava a segui-lo desde o aperto de mão. Boone andava a fingir que não o fazia. Ela também dormia na sua poltrona todas as noites porque o seu lobo não conseguia parar de se espalhar em direção a ela. Estes dois factos ocupavam aproximadamente igual espaço na sua mente, o que era o seu próprio tipo de problema. Capítulo 3. A trégua. Na 7ª noite, Della desistiu completamente da cama. Moveu a sua almofada, o seu cobertor e a sua pequena vela de leitura para a poltrona, permanentemente. Desenvolveu um sistema. O sistema era: ele fica com a cama, ela fica com a poltrona. Reconectavam-se de manhã como profissionais. O seu pescoço desenvolveu uma inclinação. Uma pequena inclinação para a esquerda. O resultado de dormir numa poltrona de costas altas durante uma semana. Ela compensava inclinando ligeiramente a cabeça ao ler documentos, algo que não achava que ninguém notasse. Notou. Notou no meio de uma sessão sobre o acesso à mesa de água. Ela estava a ler um estudo geológico. A sua cabeça estava inclinada 4 graus para a esquerda. Estava a incliná-la mais a cada dia. Compensava a poltrona como compensava tudo, silenciosamente, precisamente, sem pedir ajuda a ninguém. Algo nele, a parte que a observava há 7 dias com atenção crescente e inconveniente, queria corrigir a inclinação. Queria colocar a mão na nuca dela e pressionar gentilmente até os músculos relaxarem. Queria fazer isso na frente de todo o conselho. O seu lobo estava em silêncio, não porque Hale não tivesse nada a dizer, mas porque Hale estava tão imóvel de desejo que a linguagem o tinha deixado temporariamente. Boone pegou na sua caneta, escreveu uma nota, passou a Wick. A nota dizia: encomende uma almofada terapêutica para o pescoço,
de lã de Ashwick. Entregue na poltrona de leitura nos meus aposentos. Não a mencione a senhorita Sinclair. Não a mencione a mim. Não escreva um relatório sobre isso. Wick leu a nota. Wick olhou para Boone. A expressão de Wick não mudou porque a expressão de Wick nunca mudava. Mas algo na qualidade do seu silêncio era profundamente e cosmicamente entretido. A almofada para o pescoço apareceu na poltrona naquela noite. Dela encontrou-a. Olhou para ela. Olhou para a porta do quarto. Pegou na almofada. Era da firmeza exata. Não disse nada sobre isso. Ele não disse nada sobre isso. Ele comprou-te uma almofada, disse Flint. É uma provisão de conforto estratégica concebida para me manter funcional para as negociações. Ele comprou-te uma almofada porque o teu pescoço dói, porque o lobo dele te empurrou para uma poltrona. Ele notou o teu pescoço. Ele notou em que direção ele se inclina. Ele encomendou o tipo certo de lã. São negociações. Ele precisa de mim funcional. Estás a mentir. Sabes que estás a mentir. O teu batimento cardíaco sabe que estás a mentir. Sentou-se na poltrona. Colocou a almofada atrás do pescoço. Não pensou no facto de cheirar ligeiramente a sachês de lavanda que tinha visto no seu armário de linho, o que significava que ele tinha escolhido das suas próprias reservas, em vez de encomendar do fornecimento da casa, o que significava que ele tinha pensado no que ela acharia confortável em vez do que estava disponível. Não pensou nisso durante aproximadamente 45 minutos. 3 dias depois, a facção de Penny fez a sua jogada na sessão. Dela estava a meio de um argumento sobre a servidão de pastagem, a peça mais forte do seu caso, quando Penny interrompeu com um desafio processual que, se sustentado, poderia invalidar toda a sua análise da carta. Estava bem cronometrado, estava bem pesquisado, foi concebido para apanhar desprevenida. Ela não foi apanhada desprevenida. Dela sentou a sua pasta. Olhou para Penn. Vereador, o seu desafio processual baseia-se no Thornfey Court de 97, que foi substituído pela emenda bilateral de 103. A emenda foi coassinada pelo seu predecessor, o vereador Goss, cuja posição herdou juntamente com, presumo, o seu arquivo, página 14, secção 9, subsecção C. Penn piscou. O conselho ficou em silêncio. Dela pegou na sua pasta. Contínuo ou quer um momento para verificar o arquivo? De across da mesa, Boone Howering fez um som. Não foi uma gargalhada. Foi uma expiração muito controlada pelo nariz. Mas os seus olhos estavam a fazer algo que nada tinha a ver com direitos de águas territoriais, e tudo a ver com uma mulher que acabara de desmantelar um membro sênior do conselho com uma piada de arquivo, enquanto funcionava com 4 horas de sono em poltrona. Inteligente, disse Hale. Forte. Ela está certa sobre o arquivo. Ela está certa sobre a maioria das coisas. Ela está na nossa... Ela é a nossa companheira. Boone não respondeu a isto porque não havia nada a responder que tornasse qualquer um destes factos menos verdadeiros. Naquela noite, os aposentos estavam silenciosos. Boone estava na secretária a rever documentos. Dela estava na poltrona com a sua almofada de pescoço tecnicamente, embora nenhum dos dois a chamasse assim, a ler um estudo da bacia hidrográfica norte de Thornfen. Lidaste bem com Penn hoje, disse ele. Lidei com Penn com precisão hoje. Bem é um bônus. Ele olhou para ela. Ela não olhou para cima do estudo, mas tinha parado de ler. Ele sabia porque os seus olhos não se moviam. Porque vieste para Ashwick. Não és originalmente de lá. O teu sotaque é do sul. Ela ficou em silêncio por um momento. Precisavam de alguém. Há negociadores em todo lado. Há negociadores que querem o trabalho em todo lado. Ashwick precisava de alguém que quisesse o território. Eu queria um território. A maioria dos lugares em que tens de nascer casar ou lutar por Ashwick apenas precisava que alguém aparecesse e fizesse o trabalho. E isso foi suficiente. Aparecer. Ela olhou para ele. Então algo na sua expressão era mais velho do que 25. Aparecer é a única coisa em que sempre fui boa. A parte de encaixar, que vem depois. Ou não vem. Na maioria das vezes, não vem. O silêncio assentou entre eles. Ele levantou-se. Atravessou a sala. Não na direção dela, mas na direção da janela ao lado da sua poltrona. Ajustou a cortina. O movimento colocou-o perto.
perto o suficiente para ela o cheirar. Fumo e pedra fria e o animal quente por baixo. Ele olhou para ela. Para que vale? Disse ele. Tu encaixas na poltrona. Ela quase riu. Isso é a coisa menos romântica que alguém me disse alguma vez. O romance não é o meu ponto forte. Qual é o teu ponto forte? Ele ficou em silêncio por um momento, notando coisas em que não consigo agir. A sua mão moveu-se. Ela não pensou que ele decidira movê-la. Moveu-se como uma mão se move quando o corpo sabe algo sobre o qual a mente ainda está a discutir. Ele afastou uma mecha de cabelo atrás da sua orelha. Os seus dedos roçaram a curva da sua orelha. O calor disso atravessou-a como voltagem. Ela inclinou-se ligeiramente. A sua respiração e a dele no mesmo pequeno espaço. Os seus olhos ficaram dourados. Não um flash, uma lenta fusão. Castanho afogar-se em âmbar e ela podia vê-lo acontecer, podia ver o lobo a erguer-se por trás do homem como uma maré. Recuou. Ela sentiu a ausência da sua mão como uma mudança de temperatura. Peço desculpa, disse ele. A sua voz estava rouca, meia oitava abaixo de onde estivera. Está aqui como diplomata. Não vou comprometer a sua posição. A parte dela que contava saídas, a parte que contava saídas desde os 12 anos. A parte que lia cada sala quente como uma potencial alívio. Não sentiu alívio. Voltou para a secretária. Sentou-se. Pegou na sua caneta. A sua mão não estava totalmente firme. Parou. Não sarcástico, não cortante. Silencioso, disse Flint. Ele realmente parou. Uma pausa. Odeio-o ligeiramente menos agora. Capítulo 4. A poltrona, à 9ª manhã. Dela estava a atravessar o salão principal quando Penna interceptou. Foi educado. Foi formal. Estava a carregar 2 documentos. Senhorita Sinclair. Um momento. Ela parou. Olhou para os documentos. Olhou para Penn. O primeiro é a confirmação oficial da visita da delegação de Ashwick, disse ele, datada de 4 meses atrás. O segundo é o adiamento da manutenção da casa da chaminé da ala de convidados, datado de 3 meses atrás. Notará a sequência. A visita foi confirmada. 1 mês depois, o conserto da chaminé foi adiado. Quando a chaminé falhou, a senhora foi alojada nos aposentos pessoais do rei. Ela pegou nos documentos, leu-os. As datas eram claras. Visita confirmada há 4 meses. Reparo adiado há 3 meses. 1 mês entre os dois. Penn observou a ler. Não estou a sugerir nada impróprio, disse ele, com um tom que sugeria exatamente isso. Estou simplesmente a notar a sequência. Acho o momento notável. Ele inclinou a cabeça, saiu. Dela, ficou no corredor, segurando os documentos. Leu-os novamente. As datas não mudaram. A sequência não mudou. Confirmado, depois adiado, depois fogo. Depois os seus aposentos, depois a sua cama, depois o seu lobo, depois a sua mão no seu cabelo. A parte dela, que contava saídas, a parte que se relaxara incrementalmente ao longo de 9 dias de guerras de almofadas e almofadas de pescoço, e uma mão que afastara o cabelo atrás da sua orelha e depois parara, recontou todas as saídas do edifício. Dela. Começou Flint. Ela fechou. As negociações naquela tarde foram clínicas. Dela apresentou as suas posições com a deficiência despojada de quem removara todos os elementos desnecessários da sua abordagem, incluindo o calor. Não fez a piada do arquivo quando Penn tropeçou numa citação. Não olhou para Boone. Boone notou. Voltou aos aposentos naquela noite. Não foi para o quarto de dormir. Foi para a poltrona. Sentou-se. Não pegou na almofada de pescoço. Pegou num documento de briefing. Ele estava de pé na porta da sala de estar. Dela. Senhorita Sinclair. A correção pousou como uma porta a fechar. Ele absorveu-a. Algo mudou. Nada mudou. As negociações continuam amanhã. Prefiro distância profissional pelo resto da minha estadia. Ele ficou em silêncio por muito tempo. O seu lobo também estava em silêncio. Não o silêncio feliz de Hale estar demasiado cheio de desejo para falar. Um silêncio diferente, o tipo que significava que algo se tinha partido. Posso perguntar o que aconteceu? Não pode. Ele acenou com a cabeça. Foi para a sala de estar. Deitou-se no sofá. Mexeu-se. O seu lobo não se esparramou. Hale deitou-se enrolado no sofá, apertado, compacto, virado para longe do quarto de dormir, não a proteger, não a cercar, apenas sozinho. Não ocupava mais espaço do que o necessário. Dela deitou-se na poltrona.
Tinha toda a cama disponível. A porta estava no sofá. Poderia ter dormido na cama pela primeira vez em mais de uma semana. Ficou na poltrona. Não dormiu bem. Ele não se está a espalhar, disse Flint às 2h da manhã. O tom sarcástico desaparecera. Apenas factos. Bem, não é bom. Sabes que não é bom. Não sei nada. Sabes que estás com frio. Sabes que a cama está vazia. Sabes que o lobo dele está no sofá e ele está enrolado tão pequeno que parece um cão em vez de um lobo. E ele tem estado assim durante 4 horas porque prefere ser pequeno a esparramar-se sem ti no quarto. Dela pressionou o rosto na almofada de pescoço, aquela que ele escolhera, a que tinha lavanda do seu armário de linho. Não chorou. Contou saídas em vez disso. Boone deitou-se no sofá em forma de lobo. Não estava a dormir. Hale estava acordado e a olhar para o braço do sofá, com o foco de uma criatura que estava a tentar muito entender o que correra mal. Mostra-lhe, disse Hale. Mostra-lhe os registros de manutenção, o ficheiro completo, aquele que mostra que a chaminé eram de 19 reparos adiados naquele trimestre. Mostra-lhe o nome do funcionário. Mostra-lhe que foi uma decisão de orçamento. Ela voltará. Se eu tiver que provar que não a estava a prender, então ela não confia em mim o suficiente para que a prova importe. Eu não entendo. Se ela voltar, tem de ser porque ela escolheu, não porque a persegui para isso. Hale ficou em silêncio por muito tempo. Ela está com frio, disse ele, muito pequena na poltrona. Ela está com frio e nós estamos aqui e não podemos ir até ela. Não, porque ela tem de escolher. Sim, esta é a pior regra que já ouvi. Boone pressionou o focinho na almofada do sofá. Não dormiu. O seu lobo não se espalhou. Capítulo 5. O Vale do Lobo na 11ª manhã, a facção de Penny fez a sua jogada de poder. Apresentaram um requerimento processual para invalidar o tratado por motivos de legitimidade, argumentando que a interpretação da carta por Della tinha sido contaminada pela sua relação pessoal com o rei e não podia ser considerada imparcial. O requerimento foi apresentado enquanto Della estava ausente da sessão. Ela deixara de comparecer pessoalmente, enviando posições escritas em vez disso. Soube disso por Wick, que apareceu na poltrona de leitura às 9 da manhã com uma expressão que, pela primeira vez desde que o conhecia, não estava totalmente composta. O vereador Penny moveu-se para invalidar o tratado, disse Wick, com base em impropriedade diplomática. Della ficou muito quieta. Com que base? Com a base de que tem estado a residir nos aposentos pessoais do rei há 11 dias e que isto constitui um conflito de interesses. Eu tenho estado a residir nos aposentos do rei porque a ala de convidados incendiou-se. Sim, o requerimento do vereador não menciona o incêndio. Ela levantou-se. Algo nela, a camada animal, a parte que era feita de ângulos agudos e clareza fria, já se estava a mover. Qual é a posição do rei? O rei anulou o requerimento. Ela parou. Convocou uma sessão de emergência esta manhã. Anulou o desafio processual de Penn. Em seguida, cedeu a concessão de pastagem de Thornfen do Norte e os direitos de acesso à bacia hidrográfica a Ashwick, ambos os quais ele tinha mantido como alavancagem nas negociações. Concedeu-os unilateralmente sem condições perante o conselho completo. Della não se moveu. O conselho não está satisfeito, continuou Wick. O vereador Penn está furioso. As concessões custaram aos Greymane um capital político significativo e aproximadamente 12% do rendimento anual projetado de Thornfen. O rei está ciente desses custos. Por quê? Wick olhou para ela. Pela primeira vez, o homem que processara pedidos de linho sem comentários e orçamentos de almofadas sem expressão permitiu que algo humano emergisse no seu rosto. Porque, senhorita Sinclair, a chaminé eram de 19 reparos adiados naquele trimestre. A decisão foi tomada por um funcionário da casa chamado Raj, que gere os orçamentos de manutenção e nunca conheceu o rei e nunca foi informado de agendas diplomáticas. Ele adiou 19 reparos numa única revisão orçamental porque a alocação trimestral era insuficiente. A chaminé era o item 11 numa lista de 19. O vereador Penn apresentou 2 datas e omitiu os outros 17 itens da lista. O incêndio não foi uma estratégia. Hoje, foi um homem com um livro de contas e fundos insuficientes. O silêncio estendeu-se.
Ele poderia ter me mostrado o ficheiro completo de manutenção, disse ela. Sim, ele poderia ter provado que o incêndio foi um acidente em 5 minutos. Sim. Por que é que ele não o fez? A expressão de Wick voltou a assumir a sua compostura habitual, mas as palavras saíram mais gentis do que qualquer coisa que ela lhe ouvira. Ele disse, se ela voltar, tem de ser porque ela escolheu. Dela sentou-se. Sentou-se na poltrona por muito tempo. Segurou a almofada de pescoço, a sua almofada de pescoço, e respirou lavanda. E pensou num homem que preferiria perder 12% do rendimento anual do seu território a perseguir uma mulher para que ela confiasse nele. Fica, disse Flint. Não soava igual a antes. A primeira vez que Flint o dissera há 11 dias na grande sala, fora parado seguro uma instrução. Todas as vezes depois, fora afiado, sarcástico, farto da resistência de dela. Desta vez fora silencioso, terno. A palavra mudara. Fica. Dela encontrou o velho Bramble naquela tarde. A anciã estava no jardim sul a podar algo com a paciência sem pressa de uma mulher que vivera 78 anos e pretendia viver mais 78. Ela olhou para cima quando Dela se aproximou. Não pareceu surpreendida. O lobo espalha-se em direção à sua companheira, disse a velha Bramble antes que Dela pudesse falar. Ele não está a ser egoísta, está a ser protetor. O seu lobo estende-se para cobrir o máximo de cama possível porque o seu lobo interpreta a cama como a sua toca e a sua companheira como a coisa na toca que deve ser cercada. Dela ficou a olhá-la. Como soube o que eu ia perguntar? Criança. O palácio inteiro sabe sobre a cama. Os relatórios de linho de Wick não são tão confidenciais como ele pensa. Ele está a proteger-me fora da cama. Sim, o seu lobo não compreende os requisitos espaciais humanos. O seu lobo compreende apenas. A companheira está aqui. Tenho de estar à volta da companheira. A volta significa a volta. Então não há solução. A velha Bramble pousou as suas tesouras de poda. Olhou para Dela como olharia para uma pequena árvore que crescia na direção errada, mas que eventualmente encontraria a luz. Existe o vale. O quê? O vale do lobo. Quando seu lobo se espalha totalmente estendido, as 4 patas esticadas, as patas dianteiras estendem-se para a frente e o seu peito levanta-se atrás delas. Cria um espaço curvo entre as patas dianteiras e a caixa torácica, um bolso quente. É a única parte da expansão que não é plana. Arqueia. Quão grande é este bolso? Aproximadamente o tamanho de uma negociadora pequena e determinada de Ashwick. Dela olhou para ela. Sabias isto, disse ela. Sabias disto o tempo todo. Sabias sobre o vale. Sabias que eu estava a dormir numa poltrona. Sabias que o meu pescoço estava a desenvolver uma inclinação permanente. Sabias. Viste-me sofrer. As companheiras devem encontrar a sua própria forma de toca. Eu tenho dormido numa poltrona durante 11 dias. E agora sabes onde te encaixas. Eu poderia ter sabido onde me encaixava no segundo dia. A velha Bramble pegou nas suas tesouras de poda. Não, disse ela, não poderias ter. No segundo dia, ainda estavas a contar saídas. A boca de Dela abriu-se, fechou-se. Não tinha contra-argumento porque a velha senhora estava certa e ambas sabiam disso. Vai para casa, criança, disse a velha Bramble. Não para Ashwick, para casa. Os aposentos estavam escuros quando Dela entrou. Boone estava na cama em forma de lobo, não esparramado, enrolado apertado como estivera durante 2 noites. Pequeno, não ocupando espaço. As suas orelhas seguiram-na quando ela entrou, mas ele não levantou a cabeça. Ela ficou na porta. Olhou para a poltrona. Olhou para a cama. Olhou para o lobo, um lobo enorme. A escolher ser pequeno porque a alternativa era espalhar-se em direção a alguém que lhe pedira para não o fazer. Mexe-te. A sua cabeça levantou-se. Olhos dourados luminosos na escuridão. Eu disse, mexe-te, estás a ocupar a parte errada da cama. Ele não se moveu, atravessou a sala, sentou-se na borda da cama. O colchão afundou-se sob o seu peso. O seu lobo observou-a. Ela conseguia ouvir a sua respiração, lenta, cuidadosa, contida. A velha Bramble diz que há um vale, disse ela. Nada, entre as tuas patas dianteiras e o teu peito. Ela diz que é quente. Ela diz que eu caibo lá. Nada.
Ela também diz que soube disso o tempo todo e deixou-me dormir numa poltrona durante 11 dias, porque as companheiras devem encontrar a sua própria forma de toca e eu não a perdoei completamente. E ela diz que eu vou e ela está. A sua voz rachou. Ela parou. Fica, fica, fica. Tenho medo de me encaixar em algum lugar. As palavras saíram antes que ela pudesse pará-las. Pequenas, honestas. O tipo de admissão que te custa algo a fazer na frente de uma testemunha. Tenho contado saídas desde que tinha 12 anos. Cada quarto, cada conversa, cada lugar onde já estive. Conto as saídas primeiro. Sento-me perto da porta. Mantenho a minha mala arrumada. Não sei como estar em algum lugar sem saber como sair dele. O seu lobo exalou um som longo e lento que não era bem um gemido e nem um suspiro. Algo entre os dois. E o teu lobo ridículo, enorme, que come almofadas, espalha-se. Ele ocupa toda a cama. Ele cerca tudo. Ele não deixa espaço para saídas. Ele não deixa espaço para nada, exceto ela enxugou o rosto com o dorso da mão. E eu acho que esse pode ser o ponto. O seu lobo desenrolou-se, não a expansão inconsciente de um lobo a dormir. Deliberada, lenta, as patas dianteiras a estenderem-se para a frente, o peito a erguer-se atrás delas, o vale curvo e quente a aparecer entre as patas dianteiras e a caixa torácica. Um bolso na arquitetura dele que sempre estivera ali todas as noites, por baixo da expansão contra a qual ela lutara. Um convite, não uma armadilha. Ela trepou para o vale, encaixou-se perfeitamente. O seu lobo contraiu-se, não apertado, apenas o suficiente. Patas dianteiras a puxar para dentro, a curvar-se à sua volta. A sua cabeça maciça desceu, pousando atrás dela, a mandíbula no seu ombro. A sua respiração abrandou, o seu corpo assentou. Pela primeira vez em 11 dias, a expansão estabilizou. Estava quente, estava a ser segurada. Estava pela primeira vez em muito tempo a não contar saídas. Casa, disse Hale. A palavra chegou com um peso silencioso de algo que sempre fora verdade e que só agora era dito em voz alta. Casa, casa, casa. Dela pressionou o rosto contra o pelo quente do seu peito. Flint estava em silêncio, não sarcástico, não farto, apenas presente, a camada animal da sua mente finalmente calma. Não porque dela parara de lutar, mas porque não havia mais nada para lutar. Dormiu durante 9 horas. Acordou com braços humanos. Ele mudara de forma algures durante a noite. Os seus braços estavam onde as suas patas tinham estado, enrolados à volta dela, as costas dela contra o seu peito. Ela estava a ser segurada. Conseguia sentir o batimento cardíaco dele contra a sua omoplata. Lento, constante. O batimento cardíaco de um homem que estava acordado e estivera acordado há algum tempo e não se mexera porque não queria perturbar o primeiro sono real que qualquer um deles tivera em 11 dias. Virou-se nos braços dele. O seu rosto estava perto. Os seus olhos eram castanhos, castanhos humanos, quentes, sem o dourado. Apenas ele, não o rei, não o modo controlado, apenas o homem que escolhera não a perseguir e a estava agora a segurar porque ela voltara. Não fui estratégica sobre o incêndio, disse ele. Eu sei. Wick contou-me 19 reparos. Um funcionário chamado Raj, item 11. O canto da sua boca moveu-se. Wick foi minucioso. Wick é sempre minucioso. Tu ias contar-me tu mesmo, não ias? Não, não, não. Eu ia sentar-me nesta cama e esperar que voltasses ou não voltasses, porque tenho os instintos de autopreservação emocional de um homem que prefere perder a sua companheira do que comprometer a sua agência. Quem te disse isso? Eu disse-o a mim mesmo. Hale disse-me que era a pior regra que já ouvira. Hale está frequentemente certo. Acho isso inconveniente. Ela beijou-o. Não o quase toque da outra noite. Não o quase, a fração, a inclinação. Beijou-o da maneira que se beija alguém quando se passaram 11 noites a lutar contra a forma dele. E finalmente pararam. A sua mão subiu, o dorso do pescoço dela, os dedos no cabelo dela, e a sua boca estava quente e sabia a certeza. O mundo estreitou-se para o ponto exato onde os seus lábios encontravam os dela, e tudo o que estava fora desse ponto ficou em silêncio. Conseguia sentir o batimento cardíaco dele a acelerar sob a sua palma, onde repousava no seu peito. Conseguia sentir a contenção nele, o modo controlado a rachar nas bordas, o som que ele fazia contra a sua boca que era meio humano e meio não.
Recuou, não muito, apenas o suficiente para ver o seu rosto. Os seus olhos eram dourados. O teu lobo, disse ela, eu sei, ele está muito perto da superfície. E ele tem estado muito perto da superfície desde que entrou na minha grande sala. E tu tens estado a controlá-lo. Eu tenho estado a controlá-lo da maneira que se controla um desastre natural, mau, com danos materiais significativos. Ela riu-se, saiu aguada e real, e ela não tentou corrigi-la. Quero ficar. Eu sei. Não pelo tratado. Não por Ashwick. Por isto. Ela pressionou a palma da mão plana contra o seu peito, o batimento cardíaco dele sob a sua mão. Pelo vale. O vale não vai a lado nenhum. Eu sei. Estou a dizer que caibo aqui, no vale em ti. Caibo aqui e tenho medo disso, e fico mesmo assim. Ele ficou em silêncio. A sua mão ainda estava na nuca dela. O seu polegar traçou uma linha ao longo do seu maxilar. Tu és a mulher mais teimosa, difícil, que tira o sono, que conta as saídas que alguma vez conheci, disse ele. E eu passei 11 dias sem te perseguir, que é a coisa mais difícil que alguma vez fiz, incluindo gerir um território, gerir um conselho e sobreviver à tua observação do arquivo, que, para constar, achei devastadora. Devastadora. Eu nunca fui mais atraída por ninguém na minha vida do que quando disseste a Pen para verificar o arquivo. Quero que saibas que o meu lobo quase mudou de forma na Câmara do Conselho. Wick teve de me pôr a mão no braço. Wick tocou em ti? Wick olhou para mim e, muito ligeiramente, abanou a cabeça, o que é o equivalente de Wick a derrubar-me. Ela riu-se novamente. Beijou-o novamente, mais longo desta vez, mais lento. O tipo de beijo que ganha a palavra. O tratado foi assinado 3 dias depois, não por causa das concessões. Dela renegociou-as porque ela era, como apontou, ainda a negociadora de Ashwick, e aceitar um presente não ganho não fazia parte do seu vocabulário profissional. O acordo final dividiu o acesso a Thornfen equitativamente com um conselho conjunto da bacia hidrográfica que deu a ambos os territórios uma voz. Pen absteve-se de votar, não se desculpou. Não precisava. A sua posição fora legítima. Os seus métodos foram errados. Boone ofereceu-lhe um lugar no conselho da bacia hidrográfica. Pen aceitou. Isto era o mais perto de uma resolução que a política permitia e foi suficiente. A marcação aconteceu numa terça-feira, não uma terça-feira dramática, uma terça-feira calma. O tratado fora assinado há 5 dias. A ala de convidados fora reparada há 3. Dela não se mudara de volta para a ala de convidados. Ninguém lhe pedira. Ninguém lhe pedira para não o fazer. A questão simplesmente deixara de existir, como as questões o fazem quando a resposta vive na sala há algum tempo. Estavam nos aposentos. Os seus aposentos agora, embora nenhum deles o tivesse dito em voz alta. Ela estava a ler um briefing sobre os primeiros itens da agenda do Conselho da Bacia Hidrográfica. Ele estava ao lado dela na cama em forma humana, a rever uma pilha de correspondência territorial. O seu lobo não estava esparramado porque ele não estava transformado, mas estava a ocupar mais do que a sua justa parte do colchão, o que ela suspeitava ser um traço de personalidade que existia independentemente do lobo. A luz do entardecer estava baixa, âmbar através das cortinas, o tipo de luz que faz as coisas comuns parecerem que estiveram ali para sempre. Ela pousou o briefing. Ele olhou para ela. Não um olhar controlado, não um olhar de rei e conselho. O outro, aquele que emergira na grande sala por meio segundo, e que lutara para regressar à superfície desde então. Tens a certeza? Disse ele. Disse-o antes que ela dissesse qualquer coisa, o que significava que ele também pensara nisso, o que significava que o seu lobo pensara nisso, o que significava que Hale provavelmente não pensara em mais nada durante dias. Pare e contar saídas há 4 dias, disse ela. Tenho a certeza. Ele moveu-se para ela lentamente. Não a expansão inconsciente do lobo, não a contenção cuidadosa do rei controlado. Algo no meio, deliberado, mas sem pressa, como se ele quisesse que ela visse cada centímetro da distância fechar-se e soubesse que podia pará-lo. Ela não o parou. Beijou o lugar onde o seu pescoço encontrava o seu ombro. Sentiu o seu hálito ali primeiro, quente, instável, o hálito de um homem que segurara isto por 11 dias, e que agora deixava ir a contenção, os seus lábios contra a sua pele, a sua mão na sua cintura, afirmá-los a ambos.
Conseguia sentir o lobo nele. Não separado, não assumir o controlo, apenas presente, apenas perto. A parte animal da sua mente a alinhar-se com a parte humana pela primeira vez desde que entrara na sua sala. Depois ele mordeu, gentilmente, precisamente, não uma mordida de lobo e não um beijo de homem, algo que era ambos ao mesmo tempo, e ela sentiu o vínculo completar-se. Não como uma porta a fechar-se, não como uma fechadura a girar, mas como uma sala que ela sempre soubera que existia finalmente a encher-se de luz. Moveu-se através dela numa onda quente, constante e certa, e ela compreendeu com todo o seu corpo o que Flint estivera a dizer desde o primeiro segundo. Casa. Colocou a mão sobre a dele, onde repousava na sua cintura. Segurou-a. Ele segurou-a. A luz do entardecer assentou sobre ambos, âmbar e dourada, e durante muito tempo nenhum dos dois se moveu porque não havia mais lugar nenhum para estar. Casa, disse Flint, não sarcástico, não farto, apenas casa. Casa, disse Hale de algum lugar mais profundo, mais silencioso. Casa, casa, casa! Um mês depois, dela era embaixadora permanente de Ashwick nos Greymane. Manteve o seu próprio escritório. Manteve o seu próprio papel. Não se mudou para a vida dele. Construiu a sua própria ao lado dela, perto o suficiente para tocar, mas separado o suficiente para importar. Boone oferecera-se para lhe construir um escritório na ala leste. Ela negociara-o para a ala sul, que tinha melhor luz, e fizera-o ceder o orçamento da estante como cortesia diplomática. Dormia no Vale do Lobo todas as noites. O seu lobo espalhava-se. Ela encaixava-se na curva. Dormiam 9 horas. A almofada de pescoço fora aposentada para a poltrona de leitura, que voltara a ser uma poltrona de leitura. A velha Bramble visitava as quintas-feiras. Ainda não te perdoei completamente, disse dela-lhe ao chá. Perdoarás. Deixaste-me dormir numa poltrona durante 11 dias, e agora sabes onde te encaixas. Essa não é a defesa que pensas que é exatamente a defesa que penso que é. Wick finalizou o seu relatório sobre o assunto na secretária de Boone na manhã seguinte à marcação. Lia-se, Vossa Majestade, o orçamento de linho normalizou-se. O inventário de almofadas estabilizou-se. Os guardas do corredor pararam de chamar a senhorita Sinclair a peregrina. Estou cautelosamente otimista de que o item de despesas com artigos decorativos se recuperará no próximo trimestre. Não incluí comentários adicionais porque pela primeira vez em 11 dias, nenhum é necessário. Boone leu-o, dobrou-o, colocou-o na gaveta da secretária com o outro. Companheira está em casa, disse Hale. Toca está correta. Tudo está correto. Pela primeira vez, Boone não argumentou.